Muito bem. A, o Shema, é, ela é uma reza central do judaísmo, né? É onde nós declaramos a fé em um Deus só, de que não existe outro. Nós sabemos que existe outra energia, inclusive os anjos, eles são é, letras hebraicas, eles não são esses anjos que as pessoas imaginam, com asa e etc. Não é assim que funciona na Kabbalah. Anjos são as energias das letras hebraicas. Então, Mihael, então ele tem ali uma formação, Men, Yud, Kaf, Aleph, Lamed. Então, essas letras, elas formam aquela energia daquele anjo. Veja, o Men é água, não é? São Maim e Kuvim. Aí logo vem o Yud, que é a primeira letra do tetragrama, que também vai representar o mês de Elul. Depois o Kaf, que representa a letra criadora do Sol. E o Aleph, que é a letra que representa o Eterno, é uma letra mãe também, que representa o ar. E o Lamed, que é a letra mais sagrada, que vai estar ligada ao mês de Tisherei, que é o mês da criação de Adão. Então veja, todas essas forças estão em Mihael. E Mihael é o anjo que é o Cohen Agadol. Não existe outro Cohen Agadol. Cohen Agadol nos céus é o arcanjo Miguel. É ele que abate os tzadikim para o eterno, né? Muito bem. E o que acontece? Essa forma de abater não é muito bem nessa forma que as pessoas imaginam, mas é uma coisa diferente. Então, cada anjo vai ser assim. O Rafael também, que é o anjo da cura, vai ter as suas letras. Nuriel, e existe uma infinidade de anjos que na verdade são energias. Essas energias podem surgir, podem acabar automaticamente, ou seja, Deus cria Mihael, ele vem, faz a missão dele e depois ele pode simplesmente não existir mais. Eles são autômatos, não têm poder sobre aquilo que eles vão fazer, o Eterno mandou, ele vai fazer. Por exemplo, quando Israel ia ser invadido pelos assírios, e Deus mandou um anjo e abateu 180 mil homens naquele dia. Foi escrita uma carta, Deus já sabia que a carta tinha sido escrita, mas aí o rei Ezequias, ele leva essa carta perante o Hashem e Hashem tomou a ofensa do rei Ezequias para ele mesmo. Então ele levantou ali, veja, houve uma oração, ele virou para a parede, metaforicamente virar para a parede é virar para Shekhinah. Não é simplesmente olhar para a parede e ficar, não, é olhar para Shekhinah, não ter você, a parede que tem entre você e o Eterno é a Shekhinah. Enfim, então o Shema também é uma reza e o Shema ele tem toda uma energia e a gente vai estar acredito que dentro dessa aula e mais algumas aulas a gente vai estar falando aqui do Shema. Muito bem. O primeiro início que nós devemos saber aqui é que o Shema ele é composto de 25 letras. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 letras. O Shema, a gente vai dar uma descodificada no Shema. Veja, a primeira parte do Shema é o Shin e o Yud. Nós temos aqui um Shin e Yud, que vai dar 310. Esse 310, ele é a palavra Ish, tá vendo? Ele reorganizado, ele é a letra Ish. Logo, isso que nós estamos fazendo aqui se chama Roshei Tevot. Roshei Tevot. Logo, diz aqui A, e aí a gente pega os outros Roshei Tevot, que são os inícios da palavra, aqui, os inícios das palavras, e aí a gente tem, ó, mais 10, mais 1, mais 10, mais 1, que são, na verdade, se eu somo aqui, ó, 10, 11, não é? 11, 21, 22 letras hebraicas. O que o Eterno está falando aqui, ó? Há 22 letras hebraicas. Essas 22 letras hebraicas, elas estão ligadas à composição da Torá. Porque a Torá ela não pode ser entendida sem energia, não só sem as letras hebraicas, mas sem a força e a energia dessas letras hebraicas. Veja que coisa incrível. Então, no próprio Shema de Israel, eu tenho codificado aqui que eu tenho 300 a 22 letras hebraicas. Tudo bem. O espaço que eu tenho aqui nessa segunda frase, essa frase aqui, ó, do Yud até o Aleph, são 15 letras, tá vendo? 15 letras. E essas 15 letras, ela está ligada exatamente ao nome Yud-Re. Então, Yud-Re é a primeira parte do tetragrama e está ligado a esse numeral 15 que existe aqui, não é? Que é a primeira parte da árvore sefirótica. Muito bem. Esse versículo, ele tem na Torá, se nós contamos, o primeiro versículo é Bereshit, né, de Bereshit, está lá em Bereshit, Bereshit bara Elohim et Hashamayim. O segundo versículo é o 2 e assim sucessivamente, contando nessa ordem, esse versículo aqui ele ocupa a posição dentro da Torá de 5.085, tá? Temos algo incrível, porque 50 é Biná. Então eu conto 49 dias, né? 7 vezes 7, porque dentro de cada sefirá vai ter 7 na contagem do Homer, e aí eu tenho o portal 50. E exatamente na contagem do Homer, que a gente vai receber a Torá, eu tenho o portal 50, que é Biná. E Biná é onde todos nós devemos alcançar. Veja, o nome Biná em si, ele é o portal 50, por isso que diz lá que Israel chegou ao nível 49 de impureza. Inclusive a palavra Tumá tem gematria 49. O que significa chegar a Biná? Chegar a Biná é quando você unifica aqui, ó, esses dois reis, o rei que está aqui em Malhut com o rei que está aqui em cima. E para isso você precisa da letra Vav. E aí você chega em Biná. A palavra Biná vai gerar a palavra Ben-Yah, filho de Yud-Re. Por que filho de Yud-Re? Hashem faz o homem, faz Adão, ele está estático, e Hashem vem e sopra Neshama. Qual a ideia ali? Que ele soprou na narina do ser humano os aspectos espirituais para o entendimento dessa Torá, entender o Shema. O Shema ele não pode ser entendido se Deus não quiser que a pessoa entenda, não tem jeito. Isso é uma libertação que somente Hashem pode fazer. A gente não tem o poder de transformar ninguém em Ben-Yah. A partir do momento que você acessou as forças espirituais superiores, e aí você conseguiu passar por todo o primeiro processo, que é o mais difícil, aí você chegou no nível de começar a entender realmente as leis da doação e quem é o Eterno.
E aí não é nada fácil, não é hoje que você consegue isso, nem amanhã, mas também não se pode dizer que um ou outro vai conseguir, porque de repente também a pessoa consegue, depende de muita coisa. Muito bem, e dentro dessa posição nós temos o 50, que representa Biná, como nós vimos aqui, e se somarmos aqui, não é? Ó, 5 mais 8, 8 mais 5, nós temos 13, que é exatamente a palavra errada, justamente na posição. E se nós olharmos ao contrário, aqui ó, nós temos 58. O que é 58? 58 é o nome Noa. Veja, 58 é aquele nome que é formado por um Nun e um Re. Deixa eu colocar aqui para vocês. É o número 58. Veja, 58 é o nome igual ao nome Noa. E Noa, diga-se de passagem, que tem gematria 58, ele foi aquele que salvou a humanidade. Exatamente. E se nós somamos o nome Noa, esse Noa ele tem gematria 58 e você veja, é algo interessante, porque Noa ele foi salvo do dilúvio. Ele foi um dos sobreviventes do dilúvio junto com a sua família. Olha, veja aqui, eu tenho Noa. E se eu olho no espelho o nome Noa, eu já não tenho mais dilúvio, eu tenho Ré. E Ré é misericórdia. Então veja, tudo pode ser transformado de acordo com a percepção da tela, a percepção do que você está entendendo, o que você entendeu dessa Torá. Porque veja, o dilúvio metafórico, não é? Ele é Noa, como a gente está vendo aqui, ó, Noa, mas ele também é misericórdia, Ham. E tudo está dentro do mesmo pacote, tudo dentro do número 58, e tudo isso na posição do versículo. Era impossível para um ser humano normal fazer isso, não colocar a pessoa contar 50 mil, colocar gematricamente, como a gente vai ver, tudo aqui. Muito bem, vamos continuando aqui, vamos seguindo para o lado. Como a gente está vendo, a gente está estudando o Devarim, não é? Lá no 6.4, as letras hebraicas. Bem, nós temos aqui as letras têm uma posição também dentro da Torá. Então veja, essa primeira letra Shin, ela vai ter aqui exatamente, ela é, então ela ocupa a posição 53. Esse 53 aqui, que é a letra Shin do Shema, ele é a palavra Gam, tá vendo? Então a palavra Gam aqui em cima, ó, ela tem 50, que é o mesmo portal de Biná, mais Gimel 53. Quando nós colocamos as letras hebraicas aqui nessas três sefirot, Keter, Rohimá e Biná, nós temos Aleph, Beit e Gimel. Então veja, Rohimá e Biná. Então aqui, ó, nós temos o portal, a palavra Gam, Gan Eden, tá vendo? Então Gan. Então isso significa que o próprio Shin, o conhecimento do Shema, é que você vai chegar nesse portal 53. 53 que vai te levar ao portal Biná, que é exatamente um portal onde você vai estar entendendo profundamente essa Torá. A outra questão aqui é que esse num final aqui, ele também tem um valor 700. E quando você pega ele aqui agora com 700, você não tem mais só 700, você vai ter 700 mais 3, que é 703. E quando você soma 70 mais 3, você tem 73, que é exatamente Rohimá. A palavra Rohimá é construída
dentro desse sistema. Logo, você tem aqui 33 e 8. 33 e 8 Gal, a palavra Gal, de Gálgata, tem valor 33. E a gente sabe que quando a gente vai fazer o Shema, a gente tem que contar 8 segundos na palavra Errad. Então você faz um alongamento na última palavra, onde você aumenta durante 8 segundos. É um costume, é uma questão, e aí a palavra Errad ela é repetida durante 8 segundos. Veja que coisa interessante. A letra MEM que eu tenho aqui vai ocupar exatamente aqui a posição 53.339. E aí sim, agora você tem de novo a repetição aqui do Gan, da palavra de Gan Eden, e você tem agora aqui o numeral 15, que é a primeira parte do tetragrama sagrado. 12, 15, essa primeira parte do tetragrama sagrado. Nós estamos falando da posição do versículo e agora da posição das letras. Veja como é interessante e como essa Torá ela se mantém, não é, muito organizada, de forma que ninguém pode mudá-la. Aqui na letra A, agora, a gente tem a posição 53.340. Essa posição 53.340, ela é uma posição que vai ser interessantíssima. Porque, de novo, eu tenho o Éden, né? Tem aqui o Gan Éden, e agora eu tenho aqui 340. A palavra Shema, ela é formada por um Shin, um Men e um Ain. 300 mais 40, né? Então 340. O que é 340? 340 é o nome que está em Tiferet e também está, não é? E o Mem, nome. Então Shem, vamos escrever aqui Shem, tá vendo? Shem é igual a palavra nome. E essa palavra nome, que é escrita aqui, ela tem exatamente gematria 340. Vamos fazer os cálculos aqui, vamos botar os númerozinhos sobre cada letra. 300 do Shin. Veja, 300 do Shin e 40 do Mem. Então eu tenho 340. É o nome que eu tenho aqui. Veja, e a letra Ain, ela tem aqui no seu final 340. Tá vendo? A mesma gematria da primeira letra. O que significam essas duas letras? Significam o nome Shaddai juntamente com Yud Kei Vav Kei, porque o nome Shaddai ele vai ter 314 Shaddai, ele tem gematria 314, justamente porque o Shin tem 300, como nós vimos. Agora, o Dalet, ele vai valer 4. Ó, 300 mais 4 do Dalet,
mais 10 do Yud. Então eu tenho 300 e, não é? 314. Aqui eu tenho 314. Agora, o nome Yud Re Vav Re, que nós temos aqui em cima, ó, ele tem gematria 26. 10 mais 6 mais 5 mais 5, 26. Então, 314 mais 26, que vai nos dar 340. Então, quando eu estou fazendo a primeira parte do Shema, eu estou fazendo já a meditação no nome Shaddai e no nome Yud Kei Vav Kei, sobrando o Ain, né? O Ain que sobrou. Então veja, aqui exatamente nesse versículo, na posição da letra, eu tenho exatamente essa formatação que a gente acabou de ver aqui, 340. E a conta ficou, não é como se escreve o hebraico, escrevendo da direita para a esquerda, a somatória. Muito bem. Quando eu estava observando e fazendo meus estudos, eu fui ver quais as letras que participam, não é, desse alfabeto. Como a gente viu, há 22 letras, ó, do Aleph ao Tav. E quais seriam as letras que participam, não é, dessa montagem do Shema? Então eu botei as letras aqui em negrito, ó, o Aleph, o Dalit, o Re, o Vav, o Het, o Yud, o Lamed, o Me, o Nun, o Ain, o Reish e o Shin. Essas são as letras. As outras letras não estão exatamente aqui na construção desse chamado Israel. Aqui vão ter um monte de segredos, não é? Esses segredos que a gente primeiro vai observar é que é do nome do Eterno. Veja, o nome do Eterno ele é Yud, Re, Vav, Re. Observe que para eu começar o nome do Eterno, eu começo da casa da primeira, do décimo aqui, né? Unidade, dezena e centena. Então eu começo aqui na primeira unidade da dezena, que é o 10. E aí eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que voltar 5 letras e na quinta letra eu chego ao Re novamente. Veja, 5. Aí aqui eu avanço uma letra e aí eu estou no Vav. Então 5 mais 1, 6. E aí eu avanço de novo para o Re, eu tenho 7. Então veja, vamos fazer uma conta básica aqui para entender essa Torá. Se eu pego 22, não é? Eu cheguei ao número 7 aqui. Se eu pego 22 e vou dividir 22, vou dividir por 7. Então, a minha divisão vai ser qual? Exatamente, a divisão vai dar 3,14, que é o π, que é a mesma coisa do nome Shaddai. 3,14. Vamos fazer aqui na calculadora para a gente ver, ó, 22 letras hebraicas, dividido pelo 7 que nós encontramos aqui, retrocedendo 5, avançando 1 e retrocedendo 1. Então, 22 dividido por 7 igual 314. Está vendo a dízima? A gente sabe que existe uma dízima periódica
E aí vai aqui seguir ainda o 28 de Bereshit, 57 que vai dar 12, 14 da palavra Iade, mais uma vez o 28, e assim vai, dentro dessa construção. Matematicamente, não existe nenhum erro na Torá. Além disso, a gente pode fazer algumas somatórias com essas letras. Não é? Essas letras, elas podem, por exemplo, somei todas as letras que participaram da construção do Shema. E aí eu tenho aqui exatamente 724. O que, que eu tenho dentro desse 724? Eu tenho não só as 7 sefirotes, vamos olhar aqui, ó, nunca falhando, ó, 7 sefirotes, e eu tenho os 24 livros que formam o Taná. O Taná ele é formado de 24 livros. Além disso, eu tenho 72 nomes dos anjos, eu tenho, ao contrário, 27 letras hebraicas, eu tenho 42 ao contrário, que é o Ana Berroa. Perceba que tudo isso está nas letras que formam, não é o total das letras que formam o Ana Berroa. Muito bem. Nós podemos também usar aqui uma gematria chamada Mispá Siduri. Esse Mispá Siduri é quando eu pego a posição ordinal das letras. Olha, a primeira, a quarta, o Dalit a quarta a quarta, a quinta que é o Rê, a sexta que é o Vav, a oitava que é o Het, a décima que é o Yud, o Lamed a 12ª, o Men a 13ª, o Nun a 14ª, o Ain a 16ª, o Resh a 20ª e o Shin aqui a 21ª. E aí, por incrível que pareça, eu fazendo a somatória de todo esse número, veja, a primeira fica como 1, a quarta como 4 e assim sucessivamente. Eu faço toda essa somatória e eu tenho 130. E o que é 130? 130 é exatamente a palavra, duas palavras que eu tenho aqui. A primeira, ela é Sulam. Sulam é escada. Então, escada, ela significa, vai ter exatamente a gematria aqui, vamos fazendo ao vivo, ó, Sulam. O Samer é 60, o Samer aqui é 60, o Lamed é 30 e aqui eu tenho 40, 130. Veja, 60 mais 30, 90, mais 40, 130. Então, ó, a palavra, o numeral 130 está ligado à palavra Sulam. E a palavra escada, ela tem uma outra conotação, que ela tem a mesma gematria da palavra Sinai. Então, Sinaí, não é? Ó, 60 mais 10 do Yud, 60 do Samer, mais 10 do Yud, mais o Nun que é 50, mais o outro Yud, então eu tenho aqui 70, 120 com 50 do Nun, 130, veja. Então aqui dentro da construção, dentro do Shema, pegando as letras que compõem essa reza, não é o Shema de Israel, eu tenho exatamente Sulam e Sinai. Quer dizer que para eu poder subir a escada de Jacó, ou entender o que é o Sinai, que não é um monte aqui, eu tenho então aqui exatamente 130. É incrível, não é? Então veja. Além disso, a gente tem aqui um outro tipo de forma de entender a Torá, que é o Mishpah Katan. Esse Mishpah Katan, vamos lá, 1 vale 1, não tem como diminuir. O 4, 4, e qualquer unidade vai ter o seu valor na mesma proporção que ele o é. Já o Yud, ele se torna 1, 1. Ele é 10, corta-se o 0, 1.
O Lamed corto 0 e eu tenho 3. O Men, eu corto o 0 aqui, eu tenho 4. O Num é 50, eu corto 0, eu tenho 5. O Ain é 70, eu corto 0 e tenho 7. O Reishi é 200, eu corto os zeros e tenho 2. E aqui o 3. Vamos ver a conta que nós vamos ter aqui então. Eu tenho 1 mais 4 mais 5 mais 6 mais 8 mais 1 mais 3 mais 4 mais 5 mais 7 mais 2 mais 3. Quanto eu tenho? 49. 49 é o valor dessa somatória e 49 é exatamente os dias que eu conto para receber a Torá. 49 dias da contagem do homem. Muito bem. Essa é a nossa aula, essa primeira aula de agora. Shalom, shalom.